o desenvolvimento sustentável, ele se dá numa relação contínua, né, de ações que vão sendo geradas por determinadas perspectivas, representações conceituais, práticas institucionais, e ao mesmo tempo essas representações conceituais, essas práticas institucionais vão gerando como consequência o desenvolvimento sustentável. Então aí uma relação de causa e consequência contínua, né, entre uma série de fatores. Esses fatores a gente pode agrupá-los em fatores conceituais e fatores práticos. Do ponto de vista conceitual, o desenvolvimento sustentável ele está diretamente ligado à incorporação de uma mentalidade de igualdade social. Ou seja, você não tem desenvolvimento sustentável se, pode ser assim, não houver esta perspectiva de que os seres humanos são fundamentalmente iguais e que a igualdade é um valor. Então, se o desenvolvimento sustentável estiver desligado da ideia de igualdade, ele não se viabiliza. Ele vai ser só um discurso falacioso, marketing empresarial, demagogia política, o que for. Ou seja, no fundo, é somente quando a gente entende essa igualdade fundamental dos seres humanos, né, que foi proclamada, né, universalmente em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Somente quando a gente tira esta ideia da declaração, quer dizer, o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? É um conjunto de 30 artigos que vai afirmar o seguinte: olha, todo ser humano, porque é ser humano, não importa raça, sexo, cor, ideologia, crença, identidade sexual, simpatia, antipatia, não importa, né, nenhuma característica, todo ser humano, porque é ser humano, tem um valor em si mesmo. Ele é um ser que tem a dignidade como sua principal característica, ou seja, ele vale por si mesmo. O ser humano não vale por aquilo que ele faz, por aquilo que ele produz, se ele é bonzinho ou mauzinho, honesto ou desonesto, se ele tem atitude A, B ou C. O ser humano vale em si mesmo. E todos os seres humanos valem, pode ser assim, tem o mesmo valor. Então, esta perspectiva de igualdade da dignidade da pessoa humana é o que está na base da construção de estratégias de desenvolvimento sustentável. Então, é por isso que hoje a gente vê claramente no Brasil, né, com o governo Bolsonaro, né, um governo que trabalha na contramão desta ideia de dignidade, né, da pessoa humana. O próprio presidente já repetiu, né, que direitos humanos é para humanos direitos. Né? Ou seja, isso daí é rasgar a ideia fundamental da dignidade da pessoa humana. Né? Até porque quem é ser humano direito? Né? Será ele? Né? Será ele né, o seu grupo de governo? Né? Ou será os fascistas que dão sustentação ao seu governo? Né? Então veja, né, se a gente entrar no âmbito de quem é um ser humano direito, né, então aí fica complicado. Né? Então, nesse sentido, que em 1948, após 2 guerras mundiais, a humanidade fez um acordo. Olha, não importa aí o que as pessoas acreditem ou não acreditem, crenças, posições ideológicas, religiosas, o que for, né? Todo ser humano vale a mesma coisa e todo ser humano vale em si mesmo. Ora, se a gente não assimila esta ideia, a gente não constrói desenvolvimento sustentável. Aliás, o desenvolvimento sustentável ele avança exatamente naqueles povos, naqueles países, naqueles governos que assimilaram essa perspectiva. E ele não avança exatamente naqueles que não assimilaram essa perspectiva. Né? Aliás, outra vez o governo Bolsonaro é um mau exemplo nessa direção. Todo mundo viu o vídeo divulgado da reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, né? Lá o ministro do Meio Ambiente, né, falando o seguinte: olha, vamos aproveitar que as pessoas estão distraídas com o Covid e vamos passar de boiada, né, toda uma desregulamentação em termos ambientais, e convidou as outras áreas do governo a fazer a mesma coisa. Ou seja, o que é isso? É tentar uma prática antidemocrática, inconstitucional, né, porque todo ato governamental tem que ter publicidade, todo mundo tem que saber de todo ato governamental. Então o governante que esconde ato administrativo dos governados está ferindo o princípio constitucional da publicidade dos atos governamentais. E aí, quando o Ricardo Salles
fala isso, ele está apontando exatamente isso. É muito sintomático, né? Como que um governo que não assimilou a ideia de direitos humanos é desastroso do ponto de vista ambiental, né? Então, pode ser assim, toda a desmontagem que está sendo feito no ICMBio, no IBAMA, né, colocando militares nesses organismos que não entendem nada de meio ambiente, né? Então, esse retrocesso todo que o Brasil está vivendo com o governo Bolsonaro está diretamente ligado a isso, ou seja, é um governo que não assimilou a perspectiva dos direitos humanos. Isso é um dado geral. Olha lá os Estados Unidos com o Donald Trump, né? Mesma coisa, né? Então você tem retrocessos na questão ambiental. Os Estados Unidos é o maior poluidor do meio ambiente do planeta, e com o Donald Trump ele saiu, né, se descomprometeu de todos os acordos que os Estados Unidos vinha fazendo até então no que se refere à proteção do meio ambiente. E assim uma série de outros aspectos. Então, em resumo, uma primeira ideia fundamental aqui é que, se nós não assimilarmos a ideia da igual dignidade das pessoas, a gente não avança na direção dos direitos humanos. A gente dá uma paradinha e já volta.